A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito do livro de Provérbios e Eclesiastes. Hoje nós chegamos na lição de número 3. E a lição de número 3 vai falar sobre o trabalho e a prosperidade. Então hoje a gente vai fazer uma relação entre trabalho e prosperidade. A leitura bíblica em classe para a nossa meditação se encontra em Provérbios, no capítulo 3, do verso 9 a 10, e também está em Provérbios, capítulo 24, versículo 30 a 34, e Provérbios, capítulo 22 e o versículo 13. Então, a primeira análise que nós vamos fazer é em Provérbios, capítulo 3, do verso 9 ao verso 10. Depois a gente vai para Provérbios 22, 13 e Provérbios 24, do verso 30 ao verso de número 34, tá? Queridos, nós já vimos em aulas anteriores que o livro de Provérbios, ele é um livro que usa muita metáfora, tá? É um livro que usa muita comparação, que usa muitas figuras, tá? Do dia a dia para ilustrar verdades espirituais do cotidiano nosso. Então o livro de Provérbios, ele é um livro de metáforas. E nessa aula nós vamos usar 4 metáforas. Nessa aula, o grande sábio, nós já vimos em aulas anteriores que sábio em hebraico é Raham. O Raham, ele vai usar algumas metáforas. E nós vamos pegar 4 metáforas do sábio para ilustrar a ideia do trabalho com oposição ao preguiçoso. E as 4 metáforas que nós vamos usar na nossa aula de hoje é o celeiro e o lagar, é uma metáfora. Uma outra metáfora é a metáfora da formiga. A outra metáfora, a terceira metáfora, é do leão. E a quarta metáfora é dos espinheiros, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com metáforas. O autor de Provérbios, que nós já vimos que provérbio em hebraico é machal. Machal é uma comparação, é um dito, é uma máxima, é o resumo de uma ideia em uma frase, tá? Isso é machal, isso é um provérbio, são máximas, são resumos de ideias que se resume em uma frase. E hoje nós vamos falar então sobre essas metáforas, tá? E nós vamos fazer uma análise do trabalho e a prosperidade. A primeira coisa que nós temos que definir aqui é a questão do trabalho, tá? Do trabalho. Muitas pessoas até brincam dizendo que o trabalho foi uma invenção do inimigo, uma invenção diabólica. Muitos falam que se Adão não tivesse pecado, nós não estaríamos padecendo. Outros até brincam, como eu queria conhecer Adão, que eu ia falar umas verdades para ele, que hoje nós penamos por causa de Adão. Então, existe muita brincadeira nisso, mas existe muita coisa também, muitas coisas que as pessoas inventam e acabam passando como verdades teológicas, como verdades bíblicas. E nós vamos ver a origem do trabalho. A origem do trabalho, primeira coisa, é uma origem divina. Estabeleça isso, querido. O trabalho é uma origem divina. Fábio, então quem que inventou o trabalho não foi uma consequência do pecado? Negativo. O pecado não com a consequência do pecado não foi acrescido o trabalho. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão e coloca ele no Gan Éden, no jardim do Éden, a finalidade de Adão era cuidar, cultivar do Éden, do jardim de Deus. Então, esse ato de cultivar, de embelezar, de cuidar da manutenção
do Jardim do Éden, isso é a ideia de trabalho. Porque a ideia do trabalho não é uma ideia simplesmente lucrativa, não é uma ideia simplesmente rendosa. Se você perguntar para as irmãs aí da sua classe qual é a profissão dela, umas vão falar, eu sou doméstica, outra eu sou professora, eu sou pedagoga, eu sou médica, eu sou psicóloga, eu trabalho numa recepção, eu sou vendedora, e algumas vai falar, eu sou do lar. E essas que responderão que é do lar, se você falar para ela que ela não trabalha, ela briga com você. Porque ela não tem um trabalho lucrativo, ela não tem um trabalho que renda fins econômicos para ela. Mas o trabalho que ela faz, o exercício que ela faz dentro da sua casa é um trabalho. Não é de forma lucrativa, mas é um trabalho. Porque exerce alguma atividade que ela não fica parada. Ou seja, ela está em movimento. Então, a ideia do trabalho bíblico, a ideia primordial é isso, é manter algo em ordem, é fazer com que algo funcione não de forma caótica, não deixar que o caos, que o caótico domine certas coisas. Então, para que haja uma harmonia e para que o caótico, para que algo não se torne em caos, precisa ter uma manutenção. E essa manutenção é chamada na Bíblia de trabalho. Então, o trabalho não é uma invenção e nem uma consequência do pecado. O pecado simplesmente, vou dizer a palavra assim, simplesmente ele acrescenta dor no trabalho. Ele acrescenta fadiga, mas a ideia de manutenção de algo, ela sempre existiu. E essa que é a ideia do trabalho, tá? A ideia do trabalho é justamente isso. O trabalho é algo divino. Foi Deus que instituiu o trabalho lá no Jardim do Éden. E o primeiro homem a trabalhar na Bíblia foi Adão, antes do pecado. E em Provérbios, no capítulo 3, e no verso de número 9 a 10, diz assim o texto bíblico: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, nós vimos que o trabalho ele é algo divino. Então, se ele é algo divino, queridos, nós devemos dignificar o trabalho. Preste atenção no que eu vou dizer. O trabalho que nós executamos para a glória de Deus. O trabalho dignifica Deus. O trabalho honra Deus. Porque essa foi a intenção quando Deus criou o homem, que o homem trabalhasse, que o homem fosse um eterno trabalhador, que ele exercitasse as suas atividades. E o sábio aqui, ele vai fazer a relação entre o trabalho e a sua espiritualidade. Será que existe uma conexão entre trabalho e espiritualidade? Será que trabalhar é algo espiritual? O que você acha, querido? Porque muitos pensam que o trabalho é algo material. E nós vamos ver aqui, nesse texto e em outros textos, que o trabalho não é algo material. O trabalho é algo espiritual. Paulo já trabalhou essa ideia quando Paulo disse, olha, quando vocês for trabalhar, vocês trabalhem para os seus senhores, como se estivesse trabalhando para Deus. Ou seja, o trabalho ele tem tudo a ver com a espiritualidade. Trabalho e espiritualidade têm tudo em comum, porque as nossas ações do dia a dia devem glorificar a Deus. E eu devo glorificar a Deus através do meu trabalho.
da maneira em que eu trabalho, eu honro ou desonro a Deus. Então o Raham, o sábio, ele começa dizendo: honra ao Senhor. O que é honrar, Fábio? Honrar é distinguir. Honrar é pôr em evidência algo. E o sábio, ele nos dá um conselho. Ele pede para que nós distinguemos ao Senhor através das nossas fazendas e através das nossas primícias. O sábio, ele traz alguns conceitos aqui. Honrar aqui é distinguir, é fazer diferença entre uma coisa e outra. Honrar aqui é você colocar Deus e colocar Ele em primazia, em destaque. Eu vou honrar este ser. E como que eu honro esse ser? Através dos meus bens, através das minhas fazendas, através da minha posse. E ele usa a palavra aqui, primícias. O que é primícias? Eu não vou entrar aqui nas festas judaicas, que tinham 3 grandes festas. As festas anuais, que parava em Jerusalém por causa dessas festas. Mas primícias significa primeiro. Se nós observarmos Êxodo e Levítico, quando é instituído essas festas, e uma das festas é a festa das primícias, o texto bíblico ele começa com a palavra Reshit. Reshit é a mesma palavra de Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia. Bereshit bara, Bereshit, ou seja, no início. A palavra lá em Levítico, quando aparece a festa das primícias, ele usa 2 palavras. A primeira palavra é Reshit. O que é Reshit? É princípio, é começo, é início. Vem de uma raiz hebraica de Rosh. Rosh significa cabeça, significa início. É daí que vem a palavra Rosh Hashanah, ano novo, em hebraico. Ou seja, cabeça do ano, cabeça do mês, o início do ano. Então, porque, olha que interessante, honrar é colocar em evidência. E por que primícias? Primícia fala de primeiro. O que o texto está querendo dizer? Deus precisa de dinheiro, querido? Deus precisa de bens? Não. O sábio ele está querendo dizer o seguinte: se você quiser honrar a Deus, se você quiser colocar Ele em evidência, se você quiser distinguir Deus dos outros deuses, você deve pegar a primeira coisa, você deve pegar as primícias do teu salário e colocar isso em evidências para Deus. Você recebeu o salário do mês e você pega a primeira parte desse salário e você então mostra ele para Deus, você entrega ele a Deus. Isso você está colocando Deus em evidência. Você está demonstrando para Deus que a primeira coisa que você pensa no seu trabalho é Deus. Eu quero ter uma coisa bem clara, que nesse texto aqui não dá referência a dízimo. Eu vou deixar isso bem claro. Quando ele diz a expressão honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda, o texto não dá a ideia de dízimo, de 10ª parte. O texto está trabalhando a ideia de primazia, de primeiro. É a mesma referência que nós podemos fazer em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o teu reino e a minha justiça. Buscai em primeiro. Strong vai dizer que a palavra primeiro aí é próton. Próton é primeira coisa, o mais importante, o mais valioso que você deve buscar. Aqui é a mesma coisa. Aqui o sábio ele está trabalhando a ideia que você deve entregar a Deus algo que distingua a Deus.
Você deve pegar as primícias, ou seja, você trabalhou, você pega a primeira coisa que você vai pegar do seu salário, dos seus bens, você deve entregar a Deus. Você vai honrar a Deus. Honrar é distinguir, é colocar algo em evidência. Tal todo, você pega algo e destaca esse algo. Isso é honrar, é distinguir, é separar, é fazer a diferença. Deus queria ser distinguido no coração dos seus filhos. É por isso que ele disse: honra ao Senhor com os teus bens. Por quê? Porque Deus pega no âmago do homem. Mexer com dinheiro no ser humano é mexer na ferida dele. Quando nós pedimos dinheiro, nós mexemos com aquilo que mexe com o ser humano. E o Senhor quer que nós nos desapegamos de tudo e de todas as coisas. E devemos honrar a Ele com as nossas primícias, com o início do nosso trabalho. Aquilo que nós ganhamos. A primeira coisa, quando você recebe algo material, você deve pensar em Deus. E você deve honrar a Deus com os teus bens, com a tua fazenda. Eu sei, querido, que vão tocar na ideia do dízimo. E você deve incentivar os irmãos a dizimar na tua igreja. Se algum deles tocar no assunto, e se alguém estiver pensando neste momento: mas eu não dou dízimo, eu não concordo com o dízimo, porque eu dou dízimo para o homem, querido, ouça o que o professor Fábio vai dizer aqui. Você não dá dízimo, você entrega para o homem, mas quem recebe é Deus. Deus não precisa de euro, de dólares, de reais. Deus não precisa de ouro, de prata. Deus não precisa que você compra moeda estrangeira. Deus não precisa de valores econômicos. Deus não precisa de ações na bolsa de valores. Deus não precisa dessas coisas. Mas você entrega isso com a demonstrar. Você está distinguindo. Você está mostrando para Ele que Ele tem primazia na sua vida. O que os homens vão fazer, isso não importa, querido. Leve isso para a tua classe. Não importa o que os homens irão fazer. Você deve focar no que o texto bíblico está querendo dizer. E isso é mandamento. Honrar ao Senhor é colocar Deus em evidência. E no verso de número 9, o Raham, ele nos dá um conselho. Que quem honra a Deus, quem coloca Deus em evidência e prioriza a Deus no aspecto do seu trabalho, haverá bênção para essas pessoas. Olha o que diz no verso 9: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Primeiro verbo do verso 10, e se encherão. Encher aqui é a mesma palavra hebraica de Gênesis 1 e 28, quando Deus disse para o homem: enchei a terra. É a mesma palavra. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas isso é tremendo, querido. Porque a mesma palavra foi usada aqui e foi usada em Gênesis 1 e 28. Tá? Mas é uma promessa de Deus. Se você honra a Deus com os teus bens, com a tua finança, a Bíblia diz que se encherão primeiro os teus celeiros. Celeiro fala do quê? De armazenamento de grãos. Olha a primeira metáfora aqui: celeiros. E transbordarão de mosto os teus lagares. Celeiro fala de grão, de trigo. Lagares fala aonde era feito e armazenado o vinho. A expressão mosto aqui no original significa vinho novo. Tá? É uma expressão que em hebraico se pronuncia tirosh. Tirosh aparece 38 vezes nas Sagradas Escrituras. E dessas 38 vezes que aparece a palavra tirosh, 20 vezes ela está acompanhado com o trigo. Olha que interessante. Tirosh significa vinho novo. Aparece 38 vezes na Bíblia a expressão vinho novo, que é tirosh.
Dessas 38 vezes, a palavra tiroshi, que significa vinho novo, ela não aparece sozinha. Ela aparece com a palavra trigo ou celeiro. O que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, que o vinho é o vinho novo, o vinho que acabou de ser fabricado. E isso tem a ver o seguinte, com os grãos frescos que acabou de ser colhido. É isso que o texto está querendo dizer. Você entrega algo novo para Deus e Deus te dará algo novo. Tiroshi, vinho novo. Você entrega a primícia e Deus te devolve o melhor dele. Você entrega o primeiro e Deus trará novidade para vocês. É isso que o texto está querendo dizer. Ou seja, haverá enchimento nos celeiros, grãos, e haverá transbordamento de mosto, de vinho novo, nos teus lagares. Eu não vou entrar na expressão lagares, como era confeccionado esse vinho. Aí já tem uma aplicação espiritual maravilhosa para nós. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: o trabalho dignifica Deus. O trabalho é algo espiritual. O trabalho é algo divino. E o trabalho ele deve ser devolvido a Deus, uma parte desse trabalho. E quando você devolver a primícia da tua renda a Deus, há uma promessa bíblica que encherão teus celeiros. Nunca faltará grão no teu celeiro. E haverá sempre vinho novo no teu celeiro. E interessante que a palavra tiroshi no hebraico, ela nunca vai aparecer com a ideia de embriaguez. Interessante. Existem outras palavrinhas para vinho, tá? Mas tiroshi, que é vinho novo, ele nunca aparece com a ideia de embriaguez. Mas ele sempre tem a ideia de transbordar, de alegria, de satisfação. É isso que o texto está querendo dizer. Há uma promessa para aqueles que dão com alegria. Aqueles que dão não o resto, mas que dá a primícia, o reshit. Vamos entregar, querido, motiva os irmãos a entregar o melhor. E entregar as primícias, o primeiro fruto. Porque quando nós entregamos a primícia, o primeiro, querido, a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que é a promessa para a tua vida. E se você começar a praticar isso, eu quero ministrar através da palavra de Deus preenchimento na sua vida. Encherão plenitude, transbordarão alegria, haverá alimento, haverá gozo, haverá satisfação completo na tua casa. Por quê? Porque o trabalho dignifica a Deus. Mas tem o seguinte, tá? Nós temos que entender o seguinte, que quem enriquece o homem é a bênção de Deus. Porque existem muitas pessoas ricas, mas muitas pessoas mesmo ricas, infelizes. Mas quem é que enriquece? Quem é que prospera o homem? É o Senhor. Por isso que o sábio diz, honra ao Senhor. Porque se você honrar ao Senhor, você terá um celeiro cheio e você terá tiroshi, vinho novo, que significa alegria, satisfação na alma, não embriaguez, mas satisfação na alma, alegria, transbordarão dentro da tua casa. Mas a Bíblia também, ela vai tratar sobre o preguiçoso. No tópico 2 da nossa lição, ele usa a metáfora da formiga. Né? No capítulo 6 e versículo 6 de Provérbios, o texto diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. A segunda metáfora que é usada aqui é a metáfora da formiga. Olha que interessante, Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao verso número 11. Verso 6, vai ter com a formiga. Querido, vamos definir uma coisa aqui. Ser preguiçoso é pecado. Ô, professor, verdade. Ser preguiçoso é
pecado. Por quê? Porque o texto bíblico diz que quem é preguiçoso tem falta de entendimento. E a falta de entendimento, segundo Provérbios, diz que Deus castigará com vara, porque ele não observou o conhecimento da lei do Senhor. Então, se não há observância do conhecimento do Senhor, há falta de entendimento, falta de juízo. E falta de juízo para o texto bíblico é pecado, é não observar a lei. E quando você não observa a lei de Deus, você está pecando. E se você é um preguiçoso, olha o que eu vou dizer, você está pecando contra Deus. O preguiçoso, ele maltrata quem? Primeiro, maltrata a Deus, porque essa não é a vontade de Deus. Segundo, maltrata a família, porque o preguiçoso, se ele for casado, ele deixa tudo nas costas de quem? Da esposa. E quem é que sofre? Os filhos, porque os filhos padecerão necessidades dentro do lar. Por quê? Por causa de um pai ocioso, por causa de um marido preguiçoso. E a Bíblia dá um conselho para ele. Preguiçoso vai ter como a formiga. Olha o que diz o texto bíblico. Vai ter como a formiga. Esse vai aqui, em hebraico, é ler. Ler significa movimenta-se. Toma uma atitude. E qual é a atitude que você tem que tomar? A atitude das formigas. Aí, no versículo de número... na parte B do verso 6, o texto diz: olha para os seus caminhos e sê sábio. Primeiro ele diz, ler, vai, movimenta-se. Presta atenção na atitude da formiga. E depois que você... O texto bíblico está querendo dizer o seguinte: para e começa a observar a formiga. Movimenta-se como ela. E quando ele diz, olha para os seus caminhos, para na frente de um caminho de formigas e observa o trabalho dela. Olhar aqui não é simplesmente ver, mas aqui no hebraico é re'e. Re'e é olhar, observar e pôr em prática o que está se olhando. Pôr em prática o que está se observando. As palavras-chave aqui é vai, que em hebraico é ler. E a palavra olha, que no hebraico é re'e. Ou seja, você movimenta-se, toma uma atitude, observa as atitudes das formigas, o caminho que elas estão percorrendo e toma uma atitude e faça o que elas estão fazendo. Observa as coisas, preguiçoso. Porque ser preguiçoso não dá. Ser preguiçoso ninguém aguenta. A família perece, os filhos sofrem e desonra a Deus. Como que você vai cumprir Provérbios capítulo 3, do verso 9 ao 10, se você não trabalha, se você é um ocioso? Não tem como você cumprir, não tem como você ter o teu celeiro cheios. E não tem como você ter vinho novo dentro da tua casa. Por quê? Porque a preguiça, a ociosidade, não há observação, a falta de entendimento. E esse olhar, olha para o caminho. Porque nesse olhar desse caminho ia aprender algumas coisas. E uma das coisas que ia aprender é no verso 8. Qual é a primeira coisa que ao observar a formiga, esse preguiçoso ia aprender? Verso 8, verso número 7. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Primeira coisa que o observador vai aprender: a formiga não tem uma liderança superior. Eles são autônomos. Não existe um chefe dentro no formigueiro. Existe mais de 1000 espécies de formigas. Possivelmente o texto, segundo alguns teólogos, está falando da saúva.
Mas o que importa para nós aqui, que nessa espécie observada pelo sábio, não tinha o que? Uma hierarquia. Não tinha um que mandava. O que ele está querendo dizer é o seguinte: preguiçoso, dá uma olhadinha. Eles, no trabalho deles, não tem um chefe que fica parado observando quem está enrolando ou não. Você é o contrário. Se ninguém estiver de olho em você, você não faz nada. Então, olha para a vida delas e observa que elas não têm líder, elas são autônomas, elas sabem o que deve ser feito. Tem irmãos que na igreja é assim, que no trabalho é assim. Tem irmão que não para em emprego nenhum. Aí ele reclama para Deus, reclama para o pastor, reclama para o professor da escola dominical que não para em emprego. Mas se for fazer uma análise na vida dele, ele é preguiçoso. Ele enrola, ele mata a hora. Se a produção por exemplo, tem uma produção para dar de hora em hora, ele não cumpre aquela produção. Por quê? Porque ele vai muito ao banheiro, porque ele para muito na sessão para ficar conversando, ele fica enrolando, ele perde tempo com outras coisas. Sempre alguém tem que estar vigiando ele. E quando você observa a formiga não tem uma liderança própria. Cada uma sabe o seu papel. E quando você sabe o que você tem que fazer, você cumpre e pronto. E a segunda coisa que ao olhar o caminho dela, ele vai aprender, está no verso 8. Por quê? Porque ela prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. São duas coisas ia aprender. Primeira coisa que ao observar a formiga, aprende. Ela não tem liderança, mas cada um sabe o que faz. Ninguém precisa ficar cutucando. Ela sabe o que faz. E a segunda coisa, ela poupa para épocas das dificuldades. No inverno, a formiga tem dificuldade de buscar alimento. Então o que a formiga faz? Ela se prepara no verão. No verão, ela começa a levar para dentro do formigueiro uma grande quantidade de alimentos. E no finalzinho do outono, e no período do outono, quando vai começar o inverno, ela acaba de arrematar, ela acaba de armazenar tudo dentro do formigueiro. Por quê? Porque no inverno ela não tem como se alimentar. No inverno ela não tem como sair para buscar alimento. Então ela faz o quê? Ela poupa na época boa. Na época que tem fartura, ela sabe poupar. Ela não gasta tudo. Ela guarda um pouco de reserva para quando vier as dificuldades. Aprenda isso, irmão. Verão fala de prosperidade. Inverno fala de escassez. Fala de ausência de coisas. Então, quando as coisas estiver boa, aprende a poupar. Aprende a guardar um pouquinho todo mês. Não gaste à toa. Não gaste de qualquer maneira o seu dinheiro. O texto bíblico diz em Provérbio: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. O que significa isso? Em coisas inúteis, em coisas que não vai te trazer proveito naquele momento. Ou seja, aprende a poupar. Era isso que o texto está querendo dizer. Por quê? Porque quando os meses frios chegarem, são meses fatais para elas. Mas ela soube poupar. O preguiçoso ele tem alguns problemas. Primeiro, ele não consegue poupar porque ele não consegue nem trabalhar. E o pouquinho que ganha, ele acaba gastando. Acaba gastando do que? Na sua ociosidade. Então, vamos aprender com a formiga. Nós devemos trabalhar sem ninguém estar nos supervisionando. E vamos aprender a poupar. Eu sei que é difícil, irmãos. Nós vivemos num mundo capitalista. Você liga na televisão, é toda hora as pessoas comerciais compra. Às vezes a gente compra aquilo que nem precisa. Às vezes você tem 30 pares de sapato, mas você precisa de mais um. Você tem 30 gravatas, mas você quer mais um.
Você sempre você tem um celular de última geração. Daqui 6 meses vai aparecer um outro celular. Você deixa o seu e você vai querer aquele celular. Você vai querer trocar o seu laptop, você vai querer trocar o seu computador. Você vai querer, se tem um PlayStation 2, você quer o 3. Daqui um dia o 3 já não te satisfaz, você quer o Xbox. Depois você vai querer uma outra coisa. Você tem um carro 2002, você vai querer um 2011. Eu não estou falando que isso não pode. Eu estou falando que se a gente não aprender a poupar, a gente vai ter dificuldade quando o inverno chegar. O inverno aqui vamos entender de uma maneira assim metafórica, tá? De uma maneira metafórica. Mas nós temos que aprender a poupar. Porque quem poupa sempre tem. Quem guarda sempre tem. Mas você ganha 1.000, por exemplo. E se você gasta 1.100, na época da dificuldade, você vai passar aperto. Porque você está gastando além daquilo que você ganha. E a formiga não é assim. No verão ela vai guardando. Interessante que tem um escritor que ele diz que quando ela pega uma semente e leva para o seu formigueiro, ela dá uma mordida na semente. Para quê? Para que lá dentro do formigueiro essa semente não produza, não cresça. Mas também que essa mordida não é capaz de matá-la, de matar a semente. Ou seja, ela no período do inverno ela se torna ainda comestível, ela não vai se desenvolver, ela não vai gerar um outro fruto, ela não vai crescer lá dentro. Isso é muito interessante. Ela sabe manipular, ela sabe armazenar aquilo que ela ganha. Ela sabe, ela mantém de forma equilibrada e sensata aquilo que ela guarda. E o texto bíblico ele chama a atenção para o preguiçoso. E no verso de número 9, ele agora deixa de lado a metáfora da formiga, ele ataca diretamente quem? O preguiçoso. Ele diz, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, vamos estabelecer aqui, querido, preguiça é pecado. E a recomendação é você se mover. Vai ter com uma formiga, observa ela, dá uma olhadinha no que ela está fazendo e tira essas duas preciosas lições para você. E o preguiçoso ele tem vários problemas. O problema do preguiçoso é que ele vê dificuldade em tudo. Que o sábio ele vai falar isso lá em Provérbios 22, 13 e o Provérbio 26, 13. Aonde que ele diz o seguinte, que o preguiçoso ele não sai para trabalhar, por quê? Porque se ele sair para trabalhar, lá na rua tem um leão. Aqui, uma outra metáfora usada é a metáfora do leão. Né? Muito interessante isso daqui. Por quê? O preguiçoso sempre vai dar motivo para não trabalhar. Ele sempre vai arrumar alguma desculpa para não trabalhar. E o pastor Matthew Henry, que na verdade ele é um presbiteriano do século XVI, do século XVII, ele diz algo muito interessante. Ele observa que esse leão é fruto da imaginação do preguiçoso e só serve para reforçar a sua inércia. Para Matthew Henry, ou seja, essa fala dele que lá fora tem um leão, na verdade, ele construiu isso na sua mente para alimentar o que? A sua inércia. Vamos trazer para o bom português, para alimentar o que? A sua vagabundice. Querido, Deus detesta homem vagabundo. A vida só é dura para quem é mole. Eu sei que a vida não é tão fácil assim, mas ela fica mais difícil para quem é mole. E Deus sempre precisa de homens corajosos, homens que labutam, homens que trabalham. Deus sempre, ao escolher homens para a sua obra ministerial, Ele escolheu homens que estavam trabalhando. Olha para Davi, estava tocando as ovelhinhas. Olha para Moisés, olha para Paulo. Dá uma olhadinha para Pedro. Dá uma olhadinha em Mateus. Todos esses homens estavam na ativa. Nunca foram homens vagabundos. Nunca foram homens ociosos.
Matthew Henry vai dizer que isso é fruto da imaginação dele. Ele cria esse monstro, ele cria essa imagem, que o trabalho, que lá fora tem algo perigoso para ele, porque ele não quer enfrentar a dura realidade da vida. Ou seja, o vagabundo sempre espera que outras pessoas lhe sustentem. E infelizmente existem alguns vagabundos dentro das nossas igrejas. Homens que vivem de esmola dos irmãos. Querido, é lamentável o que eu vou dizer, mas existem homens querendo viver de tempo integral na obra de Deus, porque são vagabundos. Não tem coragem de trabalhar. Eu sei que Deus separa homens. Eu sei que Deus chama homens de tempo integral, mas tem muitos homens que aproveitam dessa ajuda da igreja, aproveita desse chamado de Deus e para viver uma vida um pouquinho melhor. Meu pastor presidente, ele sempre usa o termo aqui, são homens que pegam o ministério como cabide de emprego. E ministério não é cabide de emprego. Você tem preguiça de trabalhar, eu vou entrar no ministério, porque ali a igreja vai me sustentar. Ministério não é cabide de emprego. Então Matthew Henry diz o seguinte, que esse leão é fruto da imaginação do preguiçoso. E só serve para reforçar a sua inércia. E o Matthew Henry ele vai dizer o seguinte, se há um leão lá fora, é o leão do que falou Pedro, que ele está rugindo em busca de quem possa devorar. O preguiçoso será a sua presa principal. Então não existe leão. Não existe essa ideia de trabalho, algo penoso e danoso. O trabalho dignifica Deus. Querido, eu não estou falando aqui de escravidão. Esses trabalhos forçados que existem em alguns lugares aqui no nosso país, que a nossa legislação, a Constituição Federal do Brasil proíbe. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando do trabalho digno, do trabalho que a nossa Constituição Federal, ela dignifica o homem também. Tá? Então o preguiçoso, ele é algo abominável a Deus. E para nós terminarmos, em Provérbios 24, no verso número 30, tem algo muito interessante. Provérbios capítulo 24, verso 30 diz o seguinte. O sábio, ele diz o seguinte, olha, o sábio, ele diz o seguinte, eu passei pelo campo do preguiçoso. E também eu fui na vinha de um homem que faltava entendimento. Interessante que do verso 30 ao verso 34, o sábio ele dá uma volta e ele passa num campo de um agricultor e passa na vinha de um homem que cultivava vinho e viu que por mau cuidado aquele campo não produzia mais coisas boas, que aquele lugar que devia produzir grãos e devia produzir vinho, olha o que estava produzindo no verso de número 31. E eis que estava toda cheia de cardos, a sua superfície, coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que ele está retratando aqui? Um homem que nem ligava para a sua propriedade, um homem preguiçoso. Observa que o sábio, ele diz, eu passei pelo campo. E o que ele observa? Urtiga, ele observa uma parede que demarcava a propriedade derribada, mas ele não viu quem? O homem. Se você ler do verso 30 ao 34, você não observa o sábio falando, eu vi o homem. Não, porque onde que estava o homem? Dormindo. Ele observou urtiga, ele observou cardos, ele observou uma parede derribada, ele observou um caos naquele lugar. Mas ele não observou quem? O homem. Porque o homem estava ocioso, o homem estava dormindo. Olha o que acontece com o homem preguiçoso. Esse homem preguiçoso, ele traz destruição para aquilo que ele adquiriu, para aquilo que ele tem. Então, a ociosidade é algo que Deus não se agrada. E no verso de número 32, há uma recomendação para nós que somos aprendizes
para nós que somos alunos. Há uma recomendação, verso 32. O que tendo eu visto, o considerei. O sábio está querendo dizer o seguinte aqui. Que para você aprender, você tem que observar outras atitudes. Quando você observa outras atitudes, você passa então a aprender a não fazer aquilo o que os outros estão fazendo. O que o sábio está querendo dizer aqui é o seguinte: você na observação, na praticidade da vida, você começa a observar e começa a tirar lições de coisas que estão acontecendo, para que você aumente a tua sabedoria. E no verso 30 diz que este homem faltava juízo. E os teólogos dizem que aqui a expressão falta de entendimento